acho que ela encontrou um público que estava esperando uma televisão desse tipo, num país polarizado como o Brasil. Mas é uma televisão que é televisão e internet ao mesmo tempo, né? É doido isso, né? É muito doido. Por exemplo, a gente conseguiu uma audiência grande na televisão, o Pingo nos Is. Mas não perdemos no YouTube. É isso que eu ia falar. É outro público? É isso aí, eu quero saber. Porque o cara não tá ligado nos dois ao mesmo tempo. Não. Ou eles... Não, eu, por não exemplo, só vejo na internet. Pois é. Quem que vê na televisão? Não sei. Que louco. Não sei. Eles pegaram outro público. Aí que tá, nós não temos nem pesquisa pra saber... identificando essa turma aí. Identificando. O que aconteceu é que ele foi ficando um programa muito nacional e internacional. A Ana Paula Henkel, ela conta que ela tá andando em Los Angeles, topa com gente, brasileiros, claro. Que assiste. Assiste. Qualquer lugar que eu vou, tem muita gente, muita gente. Para bem ou para mal, o brasileiro tá se interessando em assuntos que nunca se interessou, política, né? Aí vai ficar bravo, gosta ou não gosta. Mas o brasileiro, ele entendeu que política é inevitável. Ele faz parte tem da que se vida interessar, dele, né? Ele está descobrindo que ele paga todas as contas e que ele que escolhe. Se ele erra, trate de se retratar e se redimir, porque é a escolha dele. Os deputados são escolhidos por ele, pelo povo. E me parece que ele procura hoje em dia, não sei se você tá desde dessa mudança da informação. Antigamente, as pessoas procuravam mais informação e hoje mais opinião, ou sempre foi assim? Informação com opinião. Mas hoje em dia ou sempre foi assim? Não. Porque antes você queria se informar, né? De pouco tempo para cá, eles querem a opinião, o que não significa que eles embarcam direto. Tem os que gostam da pessoa e o que falar. Não, gostam porque ele está ouvindo o que ele quer ouvir. Entendi. Mas tem a maioria, ela ouve e tira as suas conclusões. O brasileiro está ficando emancipado. Graças a Deus. Eu, por exemplo, digo o tempo todo, olha aqui, quem faz um país é o povo. O destino de um país é traçado pelo povo. Não tem homem providencial. Não tem um cara que vai chegar e resolver os nossos problemas. Vão resolver, porra. E o brasileiro redescobriu a rua. Manifestação de rua, isso aí funciona. Naquele começo das manifestações, você estava onde? Estava trabalhando onde? Já estava na Jovem Pan. Já estava na Jovem Pan? Jovem Pan. Não peguei esse de 2013 ainda, não estava. Que foi o estopim de tudo, exatamente. misterioso, nunca foi decifrado aquilo. Foi uma coisa muito estranha, né? Você só consegue entender que havia uma insatisfação gigantesca com tudo. Com tudo. Agora, o brasileiro, ele vai... Tem que haver um partido de direita, um partido de esquerda, de extrema esquerda, todas as tendências... Então, mas lá no começo, quem que era direita ou quem era esquerda? Né? Não existia, né? Não existia. Em 1995, por aí, o Luiz Eduardo Magalhães, que era deputado federal, um cara muito legal, filho do ACM, muito inteligente, irônico, ele deu uma entrevista para Playboy e perguntaram: qual é a tua posição ideológica? Ele falou: pode escrever aí que eu sou à direita, não de direita, porque ninguém diz que é. Ninguém assume. O Maluf diz que é de centro-esquerda. O Maluf? Centro-esquerda. Então ele falou: nossa, põe aí, eu sou à direita, só eu, mas ninguém. Por quê? Você tem a direita, e teve, né, no poder, a direita hidrófoba. Essa não existe, assim, essa tem que ser isolada. O Tancredo, por exemplo, era do quê? Ele era um homem de centro. Centro, um né? democrata. Um democrata. Que é o que como eu me classifico, como um democrata radical. Tá. Não interessa, quem ganha a eleição assume, tudo bem, o outro faz oposição. Faz parte do jogo. Faz parte, porque foi o que eu sempre vivi. Claro. Na minha cidade, os meus amigos eram filhos de adversários do meu pai, ponto final. E não deixavam... Vinham para minha casa, eu ia na deles e tal. Aqui fica essa história que precisa acabar, de o sujeito que pensa diferente de mim é filho da puta. Ou eu acho que quem pensa é filho da puta também. Não é o convívio dos contrários. Deixa discordar, pô. Você vê filho deixando de falar com o pai, isso amigo. Existe, nunca vi. Não entendo isso. Nunca vi. Você vai parar de falar com seu pai porque ele gosta desse ou daquele político? Eu sempre entendi a escolha política como a escolha esportiva. Eu sou palmeirense, outro é corintiano e ponto, porra. Ponto. Terminada a eleição, você tinha, Taquaritinga, assim, em todas as cidades, é o convívio dos contrários, que é o que define a democracia. Claro, claro. Aí você e até pensa alternância assim, de poder você também. prefere fulano? Seja feliz.
Não posso ficar bravo. Até argumento, porque você gosta. Eu argumento, Não posso. ok. Eu não posso dizer, como dizem agora, fulano, é melhor estar preso mesmo. Não é assim, tem que ter lei. Se não tem lei, não pode ser preso. É porque dá a impressão que se tá contra mim, isso, dane-se. não pode. Só que a pessoa não entende que vai virar contra ela também. Claro, é exatamente isso. Hoje em dia é com aquele cara. Exatamente Você quer isso. que ele... Veja só, quando você defende a liberdade de expressão... Porque a pessoa eles estão desumanizando o outro para não ter esse peso de... Claro, a liberdade de expressão é, por exemplo, nós discordamos, é a tua liberdade de expressão, eu tenho que aceitar a tua. Sim. Não é? Liberdade de expressão é minha. Né? Como diz o Milor, uma das frases dele brilhantes é: ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. Entendi. Que é praticamente isso que o pessoal pensa, que tá acontecendo. Não. Pô, isso é maravilhoso. Democracia é o seguinte: eu aceito qualquer cara que divirja de mim. Eu jamais briguei com alguém por causa disso. Eles brigam. Eles começam a te achar que você tá louco. Então, não. Você simplesmente pensa de maneira diferente e há uma lógica no teu pensamento. E pode mudar de opinião também, Sem conforme dúvida. passa o tempo. Não tem problema, eu não tenho compromisso com Porque as pessoas erro. parecem que não querem, estão tão apegadas a certas opiniões, que depois eu acho, putz, se eu mudar de opinião, eu vou perder Eu mudo de opinião com a maior facilidade. Eu via, por exemplo, o meu pai, o cara que eu admirava, então, mas eu via claramente que ele era um político populista. Ele não tinha ideologia, tal, ele gostava do poder. Tal. Eu via isso e tudo bem, pô. Tá? Eu nunca vi, quer dizer, o cara que fica fanatizado por um político é meio doido pra mim, porque eu não ficava nem pelo meu pai. Mas parece que a gente está fadado a ser liderado por políticos populistas. Você acha que isso é uma herança? Eu acho que acaba. É uma herança da gente? É uma herança... Por quê? Por causa de ser colonizado? Secular. Já em Portugal já era assim, né? Portugal ficou esperando a volta do Dom Sebastião por quantos anos? Mas por quê? Né? Porque a gente acha que um cara Porque vai tirar... é mais fácil você entregar o teu destino a outro. E eu me sinto aliviado. É claro, e se ele não resolver, a culpa é dele. Aí é o seguinte, você assumir o livre-arbítrio precisa de coragem. É que ninguém quer ser o síndico do prédio, mas você quer meter o pau no síndico do prédio. Você não quer trabalhar lá. Né? Livre-arbítrio é um negócio que te dá uma responsabilidade tremenda. É você, velho. A vida é a soma das nossas escolhas. É o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Claro. Então você decide uma coisa, isso aí vai influenciar a tua vida aqui, ali. Mas Augusto, quando que você começou a ver essa briga, essa nós contra eles aí? Eu comecei a ver a origem disso, não estou querendo culpar. O seu trabalho. Eu acho que o Lula, por exemplo, ninguém se transforma num líder de massas por acaso, né? Você tem de reconhecer que o cara tem algum tipo de virtude aí que o torna diferenciado e tal. Mas eu acho que o grande erro foi... começou naqueles discursos em que ele dizia nós e eles. Isso aí provoca um tipo de cisão, né? É uma cisão, é uma esquizofrenia que você dividir a metade, tá? Provoca uma radicalização, porque o mundo tem mais nuances. Você tem extrema esquerda, centro, direita, de extrema direita, não. Aqui parece que não tem... Todo mundo que aparece de direita... Não, todo mundo que aparece de esquerda é comunista. De direita é hidrófobo. Fascista. Não é assim, fascista, porra. Não é assim. Mas a gente não... Parece que a gente não tem extrema esquerda, né? Os caras não te conhecem. Claro, só tem extrema direita, que é tudo. Os caras não te conhecem. Por isso que eu não dou a menor bola para... Twitter. Taxação de... Não, os caras vêm e falam assim, você é um filho da puta vendido e tal, espião da ditadura. Eu não dou bola pelo seguinte, o cara não me conhece. Tá? Aqui nós estamos conversando. Eu tenho certeza que você não tirou nenhum juízo de valor a meu respeito sem conversar comigo. Claro. Então eu começo a falar aí de qualquer pessoa que não conheço. Como deveria ser com qualquer pessoa. Nunca fiz. Então, quando um amigo chega, olha, acho que você está errado aqui, ali, agindo assim, papapá, eu penso. Pensa, e eventualmente volto atrás, faço outra coisa e tal.
Porque assim é a vida. Você tem que ser tolerante, porra. E a vida é muito boa e curta. Então ninguém me tira a alegria de viver, não. Eu sou um jeito pra cima. Mas Augusto, então quando começa o Lula nessa coisa de nós contra eles, pobres contra... Ali foi a origem. Origem, isso vai escalando e no segundo mandado da Dilma... A hora que encontrou o polo oposto... Então, por que não existia Bolsonaro... Mas por que essa direita, ela estava adormecida, ela existia e não tinha voz? Ela não existia porque na faculdade não era permitido. A direita, na Faculdade de Direito, na Nacional de Direito do Rio, quando eu cursei, era o partidão. Não tinha nem... Se o sujeito aparecesse dizendo que ele não era comunista, ele era de direita, ele só existia no Mackenzie. Só no Mackenzie. Agora, eu não sei onde esse pessoal está aprendendo, talvez seja fruto da politização do povo brasileiro, dos pais e tal. Internet também. Você tem... desde cedo, jovens que já não têm nenhuma preocupação em se dizer, eu sou de direita, sou conservador, sou liberal. Sou conservador, sou isso. Eu atribuo isso espero, né, que seja decorrência do amadurecimento do povo brasileiro. E também porque há pessoas que assumem isso aí que já são adultos. Já são adultos. Você conversa com um cara como o Guilherme Fiuza, digamos. Eu, por exemplo, acho que é uma demonstração absurda de coragem você se dizer conservador no Rio, que é um negócio que não permite isso. Tem a patrulha ideológica. No Rio é pior, porque você frequenta os mesmos restaurantes. Tá. Lá é desse tamanho, não é São Paulo. E ele não quer nem saber. A Ana Paula, né? Ana Paula, ela é Henkel, ela é conservadora, declara católica, tal. Mas lá nos Estados Unidos parece que existe mais... Mas ela já era aqui no Brasil. Eu acho que é uma nova geração que vem vindo e que não tem medo de dizer o que pensa. E é o que isso torna o Brasil mais normal, porque todos os países têm. Exato. No Chile, o candidato da esquerda acaba de vencer o candidato de direita. Pronto. Mas você teve dentro das redações, até hoje está, e me parece de fora que é muito progressista, né? O jornalista, a redação, ela tem um viés ou não? Eles são militantes, quase todos os mais jovens são militantes do PT. É isso, petista... Em 89, na redação da Veja, eram petistas até os editores executivos que me ajudavam a chefiar. Só que eles eram sérios, profissionais sérios. Você não tem que dar o fato. Pronto, é o fato. Claro. Pode votar em quem quiser. Isso mas você tem de contar a verdade para o leitor. Né? Você vê a coisa como a coisa é e conta o fato como o fato foi. Conta o caso como o caso foi. É o fato. Então eles falam, qual é a linha editorial? É o fato. Não tem linha editorial, o verdade. Estadão, por exemplo, não tinha uma linha editorial mais à direita e a Folha à esquerda. No editorial. O editorial é onde... A notícia não pode ter ideologia. O editorial seria a opinião do jornal. À vontade. Então foi o que eu combinei com o doutor Julinho. Entendi. O doutor Júlio Neto. Ele cuidava dos editoriais. Mas como você consegue não deixar isso vazar para as pessoas que querem talvez agradar o chefe? É complicado. Não, o jornalista tá louco para fazer um trabalho sujo. Tem gente que faz isso e tal. Agora tem também o cara que é contra o jornal e que ele te sacaneia, omitindo a notícia. Por exemplo, me deram durante a campanha do Lula contra o Collor, houve um incidente em Caxias do Sul em que os seguranças do Collor agrediram os caras que eram manifestantes a favor do Lula. Aí começava a história... Fato. Isso aconteceu? Sim. Só que a história começava pela agressão. Espera um pouco. Alguma coisa aconteceu. Quer saber o contexto, né? Alguma coisa aconteceu. Até que eu liguei pra gente de Caxias e eles me contaram que eles tinham dito, eles haviam proferido ali uma porrada de palavrões, até que os caras se irritaram e foram. Isso não dá razão aos que agrediram, mas explica a origem. Claro. Você não pode negar o fato. Você não pode negar o fato. O cara vem e fala, comício do Collor foi menor que o do Lula, e não conta que estava chovendo em Belo Horizonte.
Isso é uma coisa que tem que ser... É mentir, é deformar. Conta tudo, porque o leitor é sábio, ele vai entender. O editorial fala o que quiser. Então, foi difícil cobrir aquela eleição por causa disso. Qualquer coisa que você fazia, colorido. Bobagem. Eu nunca fui. Eu nunca votei. E naquela eleição, por exemplo, não votei em ninguém. Ah, não? Não queria, não gostava de nenhum. Não votei em ninguém. Nas redações, o que você tem de explicar para as pessoas é isso. Conta o fato, porra. Conta o fato. Pense o que quiser dele. Mas conte a verdade. Conte a verdade. Mas é que a gente vê uma guerra de narrativa hoje em dia. É uma guerra de narrativa, mas aí que tá. Narrativa é versão. É. E a versão é uma coisa que não é a verdade, porque verdade é o fato. Quando você conta uma versão, fala, não, é a verdade de cada um. Nada disso. Não tem verdade de cada um. A verdade é uma só. É o contrário da mentira. Ponto. É a verdade factual. Se choveu num comício, choveu. Mas você pode dizer que choveu mais fraco, tá bom, pode. Diz, é garoa. Mas tem que falar tempestade. Que choveu. Sim, mas pode definir como... Você não pode transformar a garoa em tempestade, nem tempestade em garoa. Conta o que você viu. Entendi. Eu sempre fiz isso tendo as minhas preferências. Eu sempre vi. A eleição do meu pai, eu sabia se a situação estava boa ou não. Eu não era incapaz de chegar em casa e falar, tá ótimo e tal, se não estivesse. É isso aí, eu acho que o jornalista ele tem que ter colocar acima de todas as coisas a verdade. Porque é o dever que você tem de informar para garantir a liberdade de informação, direito à informação que o povo tem. Mas você vê isso acontecendo hoje em dia? Difícil, poucos praticam. Eu tenho de me educar o tempo todo para tentar fazer isso. Acho que eu faço. Então, mas quando você se coloca no lado da pessoa que quer se informar, hoje em dia você vê muita gente se informando não pela mídia tradicional. Vai haver uma depuração. E está acontecendo isso, né? Uma depuração que vai acabar fechando os sites que mentem. Não tem que fazer nada com eles. Não tem que fechar, não tem que ter lei, não tem nada de fake news. Para com isso. Tudo bobagem. Quem é que vai definir o que é mentira e o que é verdade? Para com isso. O leitor define quem sobrevive e quem não. Ele abandona. Ele abandona. De alguma forma, o leitor não está satisfeito com o Estadão, a edição impressa e com a Folha. Tanto que eles tinham 500 mil na época que eu dirigi o Estadão, hoje tem quase 50. Daqui a pouco vai ter 50 mil. 50 mil então, só? Em torno de 60 a 70. Nossa. A edição escrita. Chegou a bater até 1 milhão alguma edição. Chegou. A Veja, de 1.200.000, caiu para 100. Então alguma coisa aconteceu. Claro. É só isso que determina o sucesso ou o insucesso de uma publicação. O que o leitor acha. Entendi. Os sites que mentem, o leitor sabe, ninguém precisa ensinar, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, o leitor sabe. E aí ele decide. Entendi. É como é a teoria da evolução adaptada para... É assim, é assim. É isso aí. E quando você... Quando as pessoas falam, por exemplo, que a Jovem Pan tem uma linha mais à direita ou aquele jornal tem uma linha mais à esquerda, você acha que isso é salutar? Acho bom e acho verdadeiro. Acho verdadeiro. O que eu não posso admitir é o sujeito chamar de Jovem Clã. Como se fosse a Ku Klux Klan. Quer dizer, bobagem. São conservadores que defendem as suas ideias e que aceitam as ideias dos outros. Nenhum problema. Nenhum problema. Tá? A gente sabe fazer crítica. Eu vivo dizendo, por exemplo, que o Bolsonaro é especialista em atravessar a rua para pisar na casca de banana da outra calçada. É incrível, né? Como ele arruma confusão sem precisar. Eu conversando com ele, ele falou assim... eu falei, sabe o que eu faria no lugar do senhor? Eu não diria a última palavra, a última frase de cada entrevista que o senhor dá. Acabaria uma frase antes. Uma frase antes, porque a última é que tá o problema. Ele falou, você sabe o que é isso mesmo, rapaz? Eu estava conversando com a menina lá, estava falando sobre o meu apartamento funcional, para que eu uso e tal. Eu já tinha acabado de falar quando me bateu a ideia de falar, e também para comer gente. É isso aí. É tipo The Office, né? É isso aí. Tem que cortar antes. Quer dizer,
Corta nessa hora. Corta nessa... Pra você não ter uma ideia. Você teve no Roda Viva por 2 vezes? 2 vezes, na primeira por 2 anos, na segunda por 7. A primeira vez, os A dois... primeira vez foi minha primeira encarnação. Lá foi 4 meses depois de criado o programa, em 1987. Eu assumi. Depois eu voltei em 2013, 2011 e fiquei mais 7 anos. Lá por ser do Estado, tem uma interferência? Tem uma linha? Começou a ter muito desagradável e, no meu caso, intolerável. Na segunda ou na primeira passagem? Na segunda. Porque, como tem um conselho, eles começaram a tentar... Esse conselho o que é? Tipo de uma diretoria? Desocupados, que fiquem nem conselheiro do Palmeiras. Sim. Né? Eles vão lá pro clube dar palpite para dizer quem é o lateral esquerdo. Sim. Turma do amendoim. Então, esses caras ficavam lá, o programa tem que chamar fulano. Tem que trazer gente de esquerda. Todo mês, aí eu contava isso para eles, todo mês eu mandava um convite protocolado para a Dilma e para o Lula. E aí a resposta era ótima. Era assim, estamos com problema de agenda, estamos não sei o quê. Aí no mês seguinte, até que eles começaram a dizer, esse programa não é de interesse público. Eles falaram isso? Porque eles fazem aquela diferença, é interesse do público e interesse público. Então tem que ser interesse público. E não era, mas você não vai conseguir me explicar isso, porque eu não faço a menor ideia. Diferença de interesse do público e interesse público. Não sei. Mas eles não iam por sua causa, você acha? Não, eles não iam porque eles iam ouvir perguntas ou opiniões, como ouviu o Zé Dirceu. Eu fui entrevistar o Zé Dirceu quando eu fui entrevistador fixo da Marília Gabriela. Tá. E aí ela fazia, no fim do programa, uma rodada de avaliação. E quando chegou a minha vez, eu falei, olha, Marília, numa frase, as perguntas foram bem melhores que as respostas. Dirceu não gostou. Mas eu falando para ele que ele tinha agredido, um dos responsáveis pela agressão sofrida pelo Mário Covas, ele negava. Ah, é? E aí eu falei, mas olha, Marília, que pena que o programa não exige a cena. Não exibe a cena. Tá ali. Tem a cena para provar. Tem que apanhar na rua e nas urnas. Ele falou. Você falou isso aí, Dirceu. Não foi assim. Gostava do Mário Covas. Não parecia. Não parecia. Então, o Lula, eu participei da última entrevista realmente livre que ele deu em dezembro de 2005, quando, depois de muita insistência, ele topou falar com o Roda Viva, dirigido pelo Marcum. E aí ele tinha que falar sobre o mensalão. E você estava na bancada? Eu estava na bancada e ele levou uma prensa de 3, 4 entrevistadores. Esse programa está aí na rede. E ele mostrou que ele cometia uma contradição a cada 2 palavras. Porque ele estava perdido. Então, uma hora ele fala, fui traído. Outra ele fala, é invencionice. A outra, não conheço o Roberto Jefferson. Não, eu recebi o Roberto Jefferson. Fomos pegando ali pela contradição. Foi a última entrevista que ele deu para jornalistas independentes, porque eu recebo qualquer cara que seja de esquerda, então eu recebo civilizadamente nos programas em que eu sou apresentador, como você deve receber qualquer pessoa. Claro. Qualquer pessoa, não tem distinção. Não tem distinção. Você faz a pergunta educadamente, não tenta impor seu pensamento. No caso do Lula, se você pega esse vídeo, ou esses vídeos, você vai ver que todas as perguntas feitas por todos os entrevistadores foram muito gentis. Nada agressivo? Nada. Não estou querendo ganhar discussão. Estou querendo apresentar fatos. Entendi. E o Moro, você teve resistência para levar o Moro no Roda Viva? Tive, aí que tá. Eles acharam, eles ficaram irritadíssimo, sobretudo porque eu convidei em segredo. Eu tinha falado com o Moro que quando eu o convidei para participar de uma entrevista da Veja, de um seminário feito pela Jovem Pan e com juristas, eu falei, o senhor precisa me dar entrevista no Roda Viva. Ele falou, vamos combinar. Então eu falei, eu queria que o senhor fizesse uma promessa aí, que o senhor desse a entrevista antes de eu sair. E isso 1 ano antes da minha saída. Ele falou, tá bom.
Quando eu resolvi sair, eu falei, agora o senhor vai ter que cumprir a promessa. Porque eu vou sair agora. Mandei um e-mail. E ele falou, tá bom. Ele cumpre. Eu esperei, dei a notícia 15 dias antes. Vai ser ele, para lá. Sem perguntar para o conselho. O presidente da Cultura veio falar para mim, porra, como é que você fala uma coisa dessa? Agora a Globo vai levar. Ele prometeu para mim, Marcos Mendonça. Prometeu para mim. Claro que ele vem. Mas, pô, precisa anunciar direito. Tá criando problemas. Sim. Então eu falei, a Cultura, se dependesse dela, ela ia cancelar uma entrevista exclusiva com o cara que o Brasil queria ouvir fazia 3 anos. O Moro, depois eu me aproximei dele e percebi que ele era o que está acontecendo agora. Ele é quase ingênuo politicamente. Porque nesse seminário, por exemplo, ele foi aplaudido de pé. Qual? Da Jovem Pan. Tá. Da Jovem Pan. Ele era aplaudido de pé sistematicamente. E nesse dia ele falou para mim, pô, eu não entendo o Brasil. Eu estou fazendo o meu papel Como juiz? como juiz e os caras aplaudem assim. Falei, pô, para o senhor ver como o brasileiro pede pouco. Pede que o juiz haja como um juiz de verdade. Exatamente. Que é isso. Acho que ele chefiou a mais importante operação anticorrupção do mundo, da história. Acho que foi sacaneado, tá? Acho que o governo do Bolsonaro não agiu bem com ele, não agiu bem. Devia ter entendido que era ingênuo e tratar de maneira diferenciada. E acho que o Supremo foi cafajeste com o Moro totalmente. Agora, eu vejo o Moro falando, ele não pode se guiar por teleprompter, ele não deve ser orientado por marqueteiros, ele não é disso, ele tem que ser o Moro. Tem que ser ele, né? O Moro. Então, por exemplo, eu no lugar dele estaria mandando bala para cima do Supremo, porque agora não pode fazer nada com ele. O Supremo que o transformou em réu. Total. E transformou o cara que estava preso em herói. Em herói. E você acha que ele tem chance? Não nessa sei, corrida? vai depender do desempenho dele. É, né? Quando começar a falar pra valer. Aí é que vamos ver. Qual o plano dele, né? É isso aí.